Nós estamos aqui com o Tiago Araújo Macedo. Tiago é ex-aluno rogacionista, estudou conosco de 2001 a 2011. O Tiago é formado em engenharia civil pelo UniCeub, fez especialização em engenharia civil pela RTG Especialização em Goiânia e está terminando o mestrado na Universidade Estadual de Maringá. Atualmente ele trabalha na FG Engenharia e na Nobre Engenharia e Arquitetura como engenheiro civil e também é professor de pós-graduação no IDS Educacional em Goiânia e na Universidade de Fortaleza. Então, vamos ouvir um pouquinho o nosso colega que já esteve aí no lugar de vocês, aqui no Rogacionista, e que hoje é um profissional e vai falar com vocês. Tiago, com você. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Oi, pessoal que está online, tudo bom com vocês? Primeiramente, parabéns aí por vocês estarem aqui interessados, né, em descobrir o que é esse mundo de universidade, esse mundo da profissão, esse mundo que espera todos vocês daqui a pouquinho. Primeiro, tá todo mundo aqui no terceiro ano? Vocês estão no segundo, primeiro? Quem tá no terceiro ano aí, levanta a mão. Essa fileira aqui, segundo ano? Primeiro ano? Legal, gente. Especialmente o pessoal do primeiro ano aí, muito legal que vocês já estão correndo atrás de descobrir o que são as profissões. Alguém aí já sabe o que quer ser engenheiro? Temos um futuro engenheiro aí, talvez dois. Então, engenheiro é uma profissão bacana, viu, gente? Eu vim aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Como a Claudinha acabou de me apresentar, obrigado. Eu sou ex-aluno aqui do Rogacionista. Terminei meu terceiro ano aqui em 2011, então tá fazendo 10 anos que eu terminei o terceiro ano. E logo que eu me formei aqui no Rogar, eu já entrei na faculdade de engenharia, emendei. Terminei a faculdade de engenharia, já emendei numa pós-graduação, já emendei no mestrado, tô terminando o mestrado agora. E essa é a minha vida profissional. Então, no dia a dia, eu sou engenheiro, faço projetos. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é isso. E eu tô aqui para apresentar a vocês não só a engenharia civil, que é a minha área de formação, mas todas as engenharias, dar uma pincelada nelas. Porque, apesar de eu ser civil, vou tentar não puxar tanta sardinha só para minha. Então, vamos lá, gente. O que é engenharia, né? Onde que a engenharia está? O que faz o engenheiro? A engenharia ela está em tudo que a gente usa hoje. Celular, essas câmeras aqui me filmando, esse ar-condicionado, essa própria sala, essas cadeiras que vocês estão sentados, o mecanismo que faz a cadeira descer, tudo tem engenharia. Seja engenharia civil, seja engenharia mecânica, seja engenharia elétrica, seja engenharia disso, engenharia daquilo. A computação também é uma área que está em muita expansão hoje, né? Nos últimos 10 anos, está em franca expansão o mercado de TI. Inclusive, hoje em dia, às vezes me perguntam, né? O que você seria se você não fosse engenheiro civil? Talvez eu seria da área de TI. São as duas áreas que eu gosto bastante. Mas, dentro da engenharia, a gente faz computadores, a gente faz celulares, a gente faz aviões, a gente faz carros que dirigem sozinhos. A gente faz prédios, a gente faz shoppings, a gente faz estádios, a gente faz barragens, a gente faz hidrelétricas, a gente faz pistas. A gente faz o mundo acontecer. É isso que o engenheiro faz. Então, assim, tudo bem, a gente faz esse monte de coisa, mas o que é engenharia propriamente dito, né? Trouxe uma frase bem legal. Projetar e construir coisas que resolvam problemas. Por exemplo, lá na antiguidade, o pessoal tinha um problema de locomoção. Como é que eu posso pegar uma pedra, um pedaço de madeira e me locomover? Talvez fazendo ele ficar redondo, né? Criar a roda. Então, a gente tem um problema, usa o nosso conhecimento sobre a natureza, os materiais eles aguentam X. Um carro não aguenta sair voando. Um avião não aguenta ir para o espaço. Uma espaçonave já aguenta. Só que a espaçonave é muito mais cara. Então, assim, a gente vai levar os materiais até os limites deles
de forma com que o nosso problema seja resolvido. Qual é o problema da engenharia aeroespacial? Poxa, é entender o universo. Explorar galáxias, blá blá blá, mandar sondas por aí, descobrir a formação de outros planetas. Como é que a gente faz isso? Poxa, olhando daqui da Terra, eu tenho a atmosfera bloqueando, eu não consigo ver muita coisa. Então eu preciso ir lá para o espaço para ver. Como é que se faz isso? Constrói uma nave. Simples. Não tão simples assim. Então, basicamente, o engenheiro, ele entende a natureza suficientemente para poder alterá-la a seu favor. Tudo bem? E o que a gente faz mesmo, né? Rodovias. A gente transforma ali o chão, a terra, em uma pista navegável ali para carros poderem andar. A gente faz pontes conectando cidades. Poxa, eu tenho um problema de deslocamento. Quando Brasília foi inaugurada ali pela década de 60, era muito difícil chegar no Lago Sul. Por isso que os terrenos do Lago Sul eram muito baratos. Como é que esse problema foi resolvido? Construindo 3 pontes. Para não ter que dar uma volta gigantesca e chegar lá no lago, vamos fazer uma ponte, alterar a natureza a nosso favor, sem danificá-la muito, já que a ponte é um elemento muito pequenininho ali perto do lago, de forma com que a gente consiga atingir nosso objetivo, que é chegar do outro lado do rio, do lago, para no nosso caso. Máquinas. Então, se alguém tiver interessado em fazer engenharia mecânica, vai trabalhar muito com isso. Olha o tamanho de um carro aqui, gente. Olha o tamanho dessa máquina. Isso é uma mineradora. Alguém já viu isso aí em algum documentário do History Channel, alguma coisa assim? Provavelmente. Mas isso aqui é uma máquina de mineração. O que ela faz? Essa rodinha que fica rodando, tem umas pás que ficam escavando o solo, levando para uma esteira que corre para cá, corre para cá, corre para cá, e vai embora lá para extração de minério, minério de ferro, minério de ouro, minério de tungstênio, diversos minérios, que vão ser depois processados, às vezes, por engenharia, como a engenharia química. Opa, tá funcionando meu microfone, né? Como a engenharia química, né, que vai pegar aquele material, solo, terra, e vai manufaturá-lo de forma a extrair a pureza daquele minério. Ah, eu quero transformar essa terra aqui em ouro. Mas o ouro está dissolvido ali na terra. Você não acha um pedação de ouro assim, do nada. Você tem que fazer toda uma purificação do material. Então, a engenharia mecânica ela vai levar alguma coisa para algum lugar. Seja a gente para a escola, num carro. Seja a gente para outra cidade, no avião. Seja a gente para o espaço, numa espaçonave. A engenharia aeroespacial ela é um braço da mecânica, tá? Então, tudo que vocês precisarem de locomoção, trazendo isso para conceitos da física aí, como todo mundo aí, pelo menos no primeiro ano já deve ter visto, que quando você tem a soma das forças num corpo igual a 0, significa que o corpo está, podemos dizer, parado, né? Já que não existe vácuo absoluto, blá, blá, blá. Desde que a gente não esteja no espaço, soma das forças igual a 0 significa parado. E o que a gente quer que esteja parado dentro da engenharia? Por exemplo, um prédio. Ninguém quer um prédio balançando, um prédio caindo, a gente quer que um prédio fique parado. Agora, máquinas têm que se mexer. Ou seja, aquela primeira lei de Newton ali, ela rege toda a engenharia, variando só o objetivo que a gente quer atingir. E tecnologia. Toda tecnologia ela é desenvolvida por engenharia. Seja esse passador de slide com um laserzinho vermelho, seja esse projetor que está passando os meus slides que estão ali no meu computador, seja essa câmera que está me transmitindo para o YouTube, seja esse microfone, que eu estou falando bem baixinho aqui, debaixo da máscara, vocês estão ouvindo minha voz amplificada. Então, toda tecnologia tem uma engenharia embutida, tem uma engenharia por trás dela. E, gente, isso é, no mínimo, fascinante. Não necessariamente todo mundo vai querer seguir essa área, tem seus prós e seus contras, tem suas aptidões necessárias, blá, blá, blá. É, no mínimo, muito interessante. Que a engenharia pode contribuir para a sociedade com soluções de problemas. Então, assim, os engenheiros, eles buscam facilitar a vida de todo mundo, né?
a vida do ser humano usando suas habilidades em praticamente tudo. A gente faz captação de energia renovável, como, por exemplo, painéis fotovoltaicos. A gente faz mineração de uma forma o mais sustentável possível, apesar de não ser 100%. A gente faz indústrias farmacêuticas, olha só que legal. Tem engenheiros biomédicos, tem engenheiros que constroem, né, as máquinas da farmácia, os prédios da farmácia. Então, todo mundo aí vacinou já contra o Covid? Eu já. Então, assim, com certeza teve um trabalho de engenharia gigantesco por trás dessa vacina que quem não tomou vai tomar muito em breve, assim espero. Então, isso faz parte do nosso rol. Qual que é o problema que a humanidade está vivendo agora? A gente está vivendo uma pandemia. Como é que resolve esse problema? Bom, ou a gente deixa todo mundo morrer, espera passar, ou a gente faz uma vacina. Vamos fazer uma vacina? Como é que faz isso? Vamos construir uma máquina que vai extrair um RNA do vírus, que vai fazer eu não sei o que com ele, vai compilar essa informação toda num líquidozinho que basta injetar 3 ml 2 vezes nas pessoas que elas ficam imunizadas. Olha só que magia, que coisa brilhante. Mas uma coisa de magia isso não tem nada. Isso é pura biologia, matemática, física, pura engenharia. A engenharia vai pegar essas matérias que vocês estudam, toda física, toda química, toda biologia, dependendo da engenharia que vocês eventualmente escolherem, e vão transformar isso em realidade. Vão transformar isso em soluções. Ou até mesmo na indústria alimentícia. Essa imagem aqui são silos. Cada negocinho desse deve ter uns 14 andares de altura para armazenar arroz, soja, feijão. Tudo que a gente come lá na agropecuária também tem uma engenharia que vai armazenar, que vai colher, que vai fazer alterações genéticas nas plantas, de forma com que elas produzam mais, que elas sejam mais eficientes, mais resistentes a pragas. Então, a engenharia está permeando isso tudo. Um pouquinho do histórico da engenharia, só para vocês conhecerem assim, mais ou menos de onde veio, é que desde sempre o ser humano faz engenharia. Só que nem sempre se chamava engenharia, claro. Mas no momento que o homem, vou pegar essa pedra aqui, lapidar ela, ficar redonda e empurrar a ladeira abaixo, ela vai rápido, mais rápido do que eu consigo ir. Show! E se eu fizer um furo no meio dessa roda, botar uma madeira, botar outra roda do lado, mais 2 atrás e um negocinho em cima? Fiz um carro, né? Salvo as complexidades. Mas desde a invenção da roda, do fogo, o ser humano fazia. Ou, por exemplo, ali na alavanca, né? Quem que disse aquela frase que me deu uma alavanca e um ponto de apoio, eu moverei o mundo? Vocês lembram? Aristóteles? Não me lembro exatamente. Mas faz parte do primeiro ano aí, galera do primeiro ano. Ou então até mesmo a polia. Como é que eu posso pegar uma coisa pesada aqui e levar ela ali para cima sem eu precisar erguê-la, fazer uma força carregando? Eu boto uma polia, prendo ela ali no teto, passo uma corda. A cada polia, a força que eu tenho que puxar a corda é dividida por 2. Estou usando os meus conhecimentos sobre a natureza para resolver um problema que eu tenho. Qual que é o meu problema? Levar um peso daqui para cá. Então, engenharia. E do latim, a palavra engenheiro vem de ingenium, engenhoso. O que é alguém engenhoso? É a qualidade inata de alguém com capacidade mental elevada. No dicionário está assim. Eu não concordo com essa parte do inato, tá, gente? Apesar de ser uma definição do dicionário, mas, na minha opinião, habilidades se aprendem. Então, não nasci engenheiro, eu me formei em engenheiro, não saí do ensino médio engenheiro, eu entrei na faculdade de engenharia sem saber direito o que era engenharia. Então, na minha opinião, esse inato aqui, esquece. A capacidade mental elevada, vocês aprendem isso também, tá? Então, não se sintam para baixo, para cima de qualquer um, até porque quando todos vocês terminarem esse ensino médio e entrarem no primeiro semestre da universidade, seja na UNB,
seja na Católica, seja no CEUB, seja na FAFIFO, seja fora do país, seja fora de Brasília, seja em qualquer lugar. Vocês vão saber tanto quanto todos os outros alunos. Nada. E assim que vocês se formarem na faculdade, tiverem seus diplomas, seja de engenheiro, seja de médico, seja de advogado, seja de historiador, seja de qualquer coisa, vocês vão saber tanto quanto todos os seus colegas formando sobre o mercado de trabalho. Nada. Então, assim, não se desesperem, não é momento de desespero aqui na vida de ninguém. Escolher um curso é uma escolha bem complicada. Eu já passei por isso, o Claudinho já passou por isso, seus pais já passaram por isso, talvez irmãos mais velhos, mas é uma escolha que você vai acabar levando para a vida inteira, né? Talvez, a menos que você mude de curso, que também não é impossível, não é ruim necessariamente, mas todas essas capacidades vocês aprendem. Mas uma coisa é certa, na engenharia você tem que aprender a resolver problema. Você tem que aprender a se virar, você tem que aprender a estudar, você tem que aprender a fazer conta, talvez, mas você tem que aprender a resolver um problema. Um problema é dado a você, você resolve, e a solução desse problema não está em livro nenhum. Quais são as disciplinas da engenharia, né? A gente tem, num básico, a engenharia civil, química, mecânica e elétrica. Essas 4 são as engenharias mais antigas, sendo a engenharia civil a mais antiga de todas. O primeiro engenheiro intitulado engenheiro foi um cara que talvez vocês já tenham ouvido falar, um tal de Gustavo Eiffel. Ele ganhou o título de engenheiro dele da escola de... acho que era de matemática aplicada de Paris, depois que ele construiu, viabilizou a construção da Torre Eiffel, que levou o nome dele, né? Gustavo Eiffel, Torre Eiffel. Então, assim, não tem muito tempo que existem engenheiros. Isso foi em, sei lá, 1800 e... bolinha, 1880. Não tem tanto tempo assim, tem uns 200 anos, 200 e pouquinho. Então, logo depois do Gustavo Eiffel, surgiu a engenharia civil, né? Que foi a primeira. E, junto com ela, a humanidade sentiu necessidade de lidar com construções, portos, edifícios, aeroportos, estradas, barragens, pontes, blá blá blá. Então, título de engenheiro civil. Surgiu a necessidade também de se manufaturar produtos farmacêuticos, remédios. A indústria da medicina, a indústria farmacológica, começou a evoluir. Então surgiu a necessidade do engenheiro químico, também é uma das engenharias mais antigas. Depois, nem tudo precisa ficar parado, né? A gente precisa de máquinas. Então precisamos de carros, de trens, de ônibus, de Marias Fumaça na época. Então, dessa necessidade de se resolver problemas de coisas que se mexem, veio a engenharia mecânica. E, por último, alguém descobriu a eletricidade, né? Um tal de Thomas Edison aí, conseguiu acender uma lâmpada pela primeira vez, e dizem aí que foi ele. Mas dessa necessidade de se alimentar equipamentos com energia, tanto gerar, quanto armazenar, quanto distribuir energia elétrica de forma segura, veio a engenharia elétrica. Então essas 4 são as engenharias mais, digamos que, tradicionais que existem aí. Não quer dizer que sejam as únicas, não quer dizer que sejam as melhores. Nada disso. Também existem algumas engenharias mais novas. Toda hora está surgindo engenharia nova, cursos que afunilam bastante o conhecimento e já na graduação te tornam especialista em alguma coisa. Como é o caso da engenharia da computação, engenharia de software, engenharia de materiais, engenharia ambiental, engenharia florestal, engenharia de pesca, engenharia de alimentos, engenharia, vamos lá, nomes de engenharias, mecatrônica, aeroespacial. Tem um bocado. Diga. Balística? Eu acho que não mais, mas já existiu engenheiro civil. Civil é uma pessoa comum, né? Já existiu o engenheiro militar. Aquele cara que se formou ali no IME, em Águas Negras, no ITA. Ele tinha o título de engenheiro militar, engenheiro de fortificações.
Inclusive, eu fui estagiário de um engenheiro de fortificações. Aí, dentro da área de fortificações, tem a parte de balística. Pode falar. O ITA? O ITA é uma universidade. Ponto, pública. E ela é mantida pela aeronáutica. Do jeito que a UNB é mantida pelo governo federal, do jeito que o CEUB é mantido por recursos próprios, o ITA é mantido pela aeronáutica. Mas é uma universidade pública como qualquer outra. Tem um vestibular difícil, mas não impossível. E é isso. É a universidade. Acabou. Lá dentro você tem a opção, eu não fiz ITA, eu não conheço ninguém que fez, mas até onde eu sei, você tem a opção de seguir carreira militar já lá dentro, blá blá. Você se forma já aspirante a oficial, mas lá dentro mesmo, você vai ter cálculo 1, você vai ter cálculo 2, você vai ter física 1, você vai ter física 2, você vai ter mecânica dos sólidos, você vai ter concreto, aço, blá blá blá. As mesmas matérias que você teria na católica. Talvez num grau de dificuldade um pouco maior, mas grau de dificuldade, gente, não faz de ninguém um bom profissional, tá? Então, boas notas não faz de ninguém um bom profissional. Eu sempre fui um excelente aluno, modéstia à parte. Sempre estudei bastante, sempre fui disciplinado, sempre tive notas boas, até o final do meu mestrado, inclusive. Mas, por exemplo, eu tenho um colega que era um dos piores alunos da minha turma da faculdade, e hoje ele é engenheiro nos Estados Unidos. Então, assim, isso não... Boas notas não faz necessariamente de você um bom profissional, um profissional ruim. Já tirei 0 em prova também, apesar de eu ser um bom aluno. Tem dias que você não tá bem. Simplesmente tem dia que você vai fazer prova e você tá com febre. Pô, não vale a pena medir a capacidade do profissional, medir a capacidade daquela pessoa por um diazinho que ela não estava bem para fazer uma prova. Eu sou totalmente contra isso. Inclusive, na minha apresentação aqui que a Claudinha fez, ela falou, né? Eu sou professor de pós-graduação e nas disciplinas que eu ministro, nas 4 disciplinas que eu ministro, não tem prova. Chega no final do meu módulo, eu passo uma atividade pro pessoal, porque eu tenho que medir, né, de alguma forma, mas o meu trabalho final dos módulos é o seguinte: pega todo esse conhecimento que foi passado para você nesse módulo de pós, crie uma questão, pode entrar no Google, pesquisar alguma, pode seguir os exemplos que a gente resolveu na aula, mas crie uma questão, resolve e me entrega. Acabou. Se você quiser ser um aluno migué, fazer uma questão moleza e me entregar, show de bola. Se estiver certo, você ganhou seu 10. Se você quiser gastar seu tempo estudando para fazer uma questão super difícil, aprender talvez um pouco mais, beleza, show de bola, te ajudo no desenvolvimento. Quero dar 10 para todo mundo. Então, assim, na minha opinião, provas não avaliam ninguém. Então, ITA é super difícil. Nossa, que legal, viu? Show de bola. UNB, cálculo 3, meu Deus do céu, ninguém passa nessa matéria. Poxa, que bacana. CEUB, pagou, passou. Acontece. Não foi assim não na minha graduação, eu estudei bastante, mas acontece. E... assim, isso não mede muito a capacidade, na minha opinião particular, tá? Então, era isso que eu tinha para falar sobre o ITA. Voltando aqui. Então, temos infinitas engenharias hoje em dia. Se você entrar lá no site do Matrícula Web na UNB e pesquisar, vão ter pelo menos uns 20 cursos diferentes de engenharia dentro da UNB. Qual deles dá mais dinheiro? Qual deles é mais legal? Qual deles tem mais mercado de trabalho? Essa pergunta vale responder. A engenharia aqui em Brasília, na nossa realidade brasiliense, do quadradinho aqui, a engenharia que tem a maior oportunidade assim, de mercado de trabalho é a engenharia civil, em segundo lugar a engenharia elétrica. Por um simples motivo, Brasília não tem indústria. A gente não tem polo industrial muito grande aqui, tem um pouquinho, mas não temos um grande polo industrial. Então, fazer engenharia aeroespacial aqui em Brasília vale a pena? Poxa, vale. Se você for um excelente engenheiro aeroespacial, com certeza o mercado vai te absorver. Isso aí sem sombra de dúvidas. Mas,
Se você for um engenheiro civil mediano, você já consegue conquistar seu espaço. Então, talvez valha a pena ponderar isso na hora de escolher o curso. Engenharia química. Aqui em Brasília, minha mãe é engenheira química. Aqui em Brasília praticamente não existe. Praticamente nada. Porque nossa indústria é mínima. Mas ela se formou em Fortaleza. Lá em Fortaleza tinha polo petroquímico, tinha indústria de... Ela trabalhou muito tempo em indústria de bebidas, não sei o quê. Então, é um mercado amplo lá em Fortaleza. Aqui, mais ou menos. Então, e essa mesma dica, tá, gente? Vale para qualquer curso que vocês estiverem dando. Alô? Vale para qualquer curso. Quaisquer cursos afins, tô entre 3 cursos para me decidir. Quando eu estava na época de fazer meu PAS 3, meu vestibular ali, eu estava entre engenharia civil, engenharia de redes e engenharia mecânica. Eu, Thiago, estava entre esses 3. Como é que eu cheguei nesses 3? Peguei a lista de todos os cursos da UNB, saí riscando. Esse aqui eu não faria, esse aqui eu não faria, esse aqui eu não faria. Medicina? Não. Direito? Não. História? Não. Ciências humanas em geral? Não. Ciências exatas? Tá, vamos lá. Física? Pô, eu acho legal as aulas do Fapão ali, mas não. Matemática? Não. Tá, o que sobra? Sobrou um monte de engenharia. Sobrou uns 15 cursos. Tá, vamos lá. Como é que eu vou filtrar entre eles? Aí eu fui tentar saber o que fazia na profissão. Vi uma palestra dessa também, quando eu estava aqui no Rogar em 2010, 11, por aí, com algum outro engenheiro que eu nem me lembro quem foi, talvez vocês nem se lembrem de mim daqui 10 anos também. Mas você tem que criar algum critério particular seu. Algum critério para eliminar e talvez fazer a melhor escolha possível, a mais lógica possível. Seguindo aqui, dentro da engenharia a gente trabalha em todas as escalas de tamanho. Por exemplo, lá na microescala, existem diversos engenheiros aí pelo mundo desenvolvendo nanomateriais. Como é o caso da fibra de carbono. Fibra de carbono, muita gente aí já deve ter ouvido falar. Eu, por exemplo, já trabalhei algumas vezes com fibra de carbono em edifícios, que tem algumas aplicabilidades legais para fazer reforço, blá, blá, blá. Mas é uma engenharia ali na escala nano. Engenharia gigantesca e carregada de conhecimento. Na escala macro, temos, por exemplo, engenheiros ambientais aí, né, resolvendo problemas de poluição, engenheiros civis resolvendo os problemas de edificações, engenheiros mecânicos resolvendo os problemas de mobilidade. Então, tem engenheiro ali na micro, tem engenheiro na macro e tem engenheiro também em escala intergaláctica. Talvez não intergaláctica ainda, mas na escala aeroespacial pelo menos, já temos times de engenheiros morando na Estação Espacial Internacional, fazendo revezamento de tempos em tempos. Então a engenharia ela permeia todas as escalas, inclusive de tamanhos. Tudo que a gente vê por aí tem engenharia em algum ponto disso. Inclusive, dentro da medicina, já temos supercomputadores, como, por exemplo, o Watson. Não sei se vocês já ouviram falar do Watson, que tem auxiliar, ele ainda está em treinamento, faz parte de programas de inteligência artificial, mas é um supercomputador que tem auxiliado médicos em diagnósticos por imagem. É um computador que tem um índice de acerto muito grande. Ele vê uma ressonância magnética ali, aquela imagem toda borrada, que não sei vocês, mas eu não entendo quase nada. E fala, essa pessoa tem tal doença, ou essa pessoa não tem nada. Então, tem engenharia gigantesca, no caso de software, por trás de uma inteligência artificial dessa que auxilia lá na medicina, ou que auxilia lá na farmácia, ou que auxilia lá na qualquer área que vocês conseguirem imaginar aí, ou que auxilia lá no esporte. Quais são as habilidades necessárias? O que espera-se de um aluno de engenharia? Primeiro de tudo, que ele tenha afinidade com as ciências exatas. Tá? Então, assim, não vou mentir para vocês, é um curso que nos 2 primeiros anos tem uma matemática e uma física puxadinha.
Não é nada de outro planeta, não é nada impossível também. E passou os 2 primeiros anos, fica de boa, vira continha de vezes de novo. Mas assim que vocês entram no curso, vocês vão ter pelo menos cálculo 1, 2 e 3, física 1, 2 e 3. Nessas matérias, vocês vão aprender um conceitozinho bastante interessante, porém confuso, chamado integral. Não sei se vocês já ouviram falar em cálculo integral, mas é uma matemáticazinha pesada. Então, assim, não é impossível. Dura pouco, dura tipo 3, 4 semestres. Depois disso, a gente tem fórmula para tudo. Eu não fico fazendo integral no meu dia a dia. Nunca. A última vez que eu resolvi eu acho que eu ainda estava na faculdade. Mas, assim, é interessante que o aluno de engenharia, o aspirante aluno de engenharia, tenha afinidade com ciências exatas, tá? É bom que vocês, no mínimo, gostem de estudar isso. Aprender, dá para aprender. Todo mundo passa, eventualmente, nessa matéria. Eu passei, meus professores, na época deles, passaram, os professores deles, na época deles, passaram, e vocês conseguem passar nessas matérias também. Não precisam ter medo de matéria nenhuma, de curso nenhum, tá, gente? Fisiologia lá, medicina, cirurgia geral, teoria geral do processo em direito. Isso aí, gente, é uma escadinha de conhecimento. Ninguém vai chegar no primeiro semestre de graduação nenhuma dando matérias que vocês não são capazes de absorver. Dando matérias que vocês não têm base para isso. Então, primeiro pré-requisito aí, afinidade com ciências exatas. Depois, isso aqui é bom ter, viu? Raciocínio analítico, tipo, te deu um problema, você tem que ser criativo para saber resolver ele. Então, é uma habilidade que dá para desenvolver? Sem sombra de dúvidas. Mas se vocês já tiverem essa habilidade, é bom. Legal, ajuda bastante. Saber pegar um conhecimento nada a ver e transformar isso numa solução. E também, isso é aquele, né, que provavelmente todos os outros palestrantes devem ter falado, que nas profissões deles precisa trabalhar em equipe. Na parte da engenharia civil, na parte da construção civil especificamente, é assim, eu faço um projeto de um prédio ali no Noroeste. Tem um para entregar depois de amanhã, inclusive. Mas esse meu projeto, ele é resultado de centenas de milhões de cálculos, feitos por um computador, não por mim, de um raciocínio lógico extremo, de um entendimento da arquitetura, de conhecimento de resistência dos materiais. Ok, fiz um projeto. Vocês já viram folha A0? Folha A4 é aquela de caderno, né? Vocês já viram A0? Parece um lençol. A folha tem 1,19 m por 84 centímetros. O projeto de um prédio dá mais ou menos umas 400 folhas dessa. E eu tenho que pegar todo o meu conhecimento de engenharia, todo o meu conhecimento matemático, físico ali da coisa, e criar um manual ilustrado, que a gente chama de projeto, de uma forma com que o mestre de obra, o pedreiro ali, que muitas vezes não tem nenhum ensino fundamental completo, consiga entender e construir aquele prédio. Então, esse trabalho em equipe está implícito nessa forma de comunicação. Você tem que saber articular bem, conversar muitas vezes com pessoas que não têm a mesma formação que você, e isso é difícil. Isso nem sempre é fácil. E temos alguns prós e contras, né? Como todas as áreas. Prós. É legal você chegar em algum lugar e falar, eu sou engenheiro. Alguém vive de status? Tirando as blogueirinhas do Instagram, ninguém. Mas possibilidades de ganhos altos. Olha, Brasília tem muita gente milionária, viu, gente? Eu sonho um dia ter 1/10 do dinheiro que meus clientes têm. Mas, assim, tem muito dono de construtora aqui em Brasília, tem muito engenheiro que ganha muito dinheiro, tem advogado que ganha dinheiro? Tem médico que ganha dinheiro? Tem matemático que ganha dinheiro? Tem físico que ganha dinheiro? Tem, vocês nunca viram no Nobel? Tem ator que ganha dinheiro? Tem, e como tem? Então, assim, a possibilidade de ganho alto varia conforme a sua disposição. Mas uma coisa é certa, nenhum ator ruim ganha muito dinheiro. Nenhum médico ruim ganha muito dinheiro.
Nenhum advogado ruim ganha muito dinheiro, nenhum engenheiro ruim ganha muito dinheiro. Então, temos possibilidades de ganhos altos? Temos. Salário de engenheiro civil, piso, tá na casa aí dos 7 mil. Ninguém forma ganhando piso. Porém, poxa, só de você ter uma lei que diz que o salário mínimo da sua profissão é o salário mínimo mais alto do país, isso é interessante. A chance de você ganhar mais do que a média é alta, sendo engenheiro. Satisfação em entender o mundo. Isso aqui é um prós para quem for curioso. Eu sou curioso. Eu gosto de saber como as coisas funcionam. Poxa, o que acontece quando eu estou dirigindo meu carrinho ali e passo a primeira para a segunda marcha? Ou então, troquei de carro recente. Como é que funciona meu câmbio automático? Como é que eu estou digitando aqui uma mensagem no meu celular e minha avó lá em Fortaleza me responde instantaneamente? É interessante, eu acho curioso entender como as coisas funcionam. E a engenharia te dá embasamento teórico para vocês entenderem qualquer área. Porque você sabe resolver um problema. Você olha para você mesmo e fala, o problema que eu tenho é que eu não entendo como é que esse passarinho batendo asa voa. Então vamos estudar para resolver. Como é que eu resolvo isso? Entendendo. E possibilidade de agregar valor à sociedade. Então, a engenharia você constrói, né? Seja um celular, seja um prédio, seja um avião, mas a engenharia você constrói, você contribui com a sociedade. Isso é bastante legal. Eu trabalhei 1 ano na Nova Cap, que é uma empresa pública de Brasília, fiz algumas obras de cunho social, fiz algumas obras voltadas para o bem público, e é gratificante ver uma obra sua construída, assim, uma obra que vai servir à sociedade. Inclusive, na hora que eu cheguei aqui, me mandaram mensagem lá da Nova Cap, dizendo que estão começando a construir um outro projeto meu, que vai ser uma praça lá na 112 Sul. Então, é bacana saber que um projeto que eu fiz vai atender todos os moradores da região ali, da 112 Sul, todo mundo vai ter um espaço a ser utilizado, e essa satisfação em entender o mundo, associada à possibilidade de agregar valor à sociedade, é um sentimento muito bom, muito gostoso até. Agora, contras. Primeiro contra de todos é o estresse, tá, gente? Tava conversando com a Claudinha que ontem eu comecei a trabalhar, ontem domingo. Comecei a trabalhar tipo 10 horas da manhã e parei 2 da manhã de hoje. Então, e hoje, 8 da manhã, eu tava no escritório. Não é sempre, tá, que eu trabalho, que eu tenho essa rotina assim, mas quarta-feira eu tenho prazo para terminar um projeto. O projeto tem que estar pronto e ponto final. E, assim, é uma profissão que os prazos são apertados, existe muita pressão. Quem trabalha bem sob pressão, se dá bem. Eu trabalho razoavelmente bem sob pressão, não tenho muito problema com isso. Mas faz parte do dia a dia estresse. Tem muito engenheiro careca, tem muito engenheiro de cabelo branco com 25 anos de idade. Eu tenho 27, ainda não tenho cabelo branco, isso é muito bom, mas sinto que estou perto. Quem tem dificuldade com matemática é um contra, tá? Não é um impedimento. Isso não impede ninguém de ser engenheiro, mas dificulta um pouquinho os seus primeiros semestres da faculdade. Complica um pouquinho, mas nada impossível também se você tiver força de vontade. A faculdade, ela é muito diferente da vida real, mas eu não acho que isso é um contra só da engenharia, tá, gente? Acho que isso é um contra de toda a formação brasileira. Quando você se forma médico, advogado, blá, 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 você sai da faculdade despreparado para o mercado de trabalho. Então, não necessariamente, principalmente as faculdades federais, que o foco é mais para a parte acadêmica, o que não é ruim de forma alguma, tanto é que meu mestrado é numa federal. Mas a faculdade é um pouquinho diferente e às vezes isso pode causar uma certa frustração ali no começo da carreira, nos primeiros anos. Lidar com problemas diariamente. Isso aqui pode estar tanto no prós quanto no contras. Eu gosto de botar isso no prós. Para mim é um prós lidar com problema porque minha profissão não é monótona. Eu não faço a mesma coisa todos os dias. Todo dia é um problema diferente. Todo dia é um problema que não tem resposta em livro nenhum. Então, lidar com problemas e dar solução a eles é legal. Eu gosto disso.
E longas jornadas de trabalho é um contra bem grande. Mas quem não quer ser bem sucedido na sua área, dificilmente vai ter problema em lidar com essas longas jornadas de trabalho, principalmente no começo da carreira. E só para finalizar aqui nosso bate-papo, eu trouxe umas fotinhas de umas maravilhas aí já feitas pelo homem na engenharia. A primeira delas é o viaduto de Millau, se eu não me engano é na Itália. Mas esse viaduto é tão alto, gente, que ele fica por cima das nuvens. Olha só que coisa legal. Como é que constrói um negócio desse? Isso faz parte daquele ponto da curiosidade que eu falei lá perto. Como é que você está em pé? Como é que venta e esse negócio não cai? Como é que passa um carro em cima e esse negócio não cai? Como é que o carro está passando em cima e o carro não cai? Como é que você garante a segurança lá da pessoa? É interessante entender como é que funciona. Próximo, Estação Espacial Internacional. Quem gosta aí da engenharia mecatrônica, aeroespacial, mecânica. Então, assim, a gente tem um negócio todo de alumínio, né? Com as placas solares fotovoltaicas, que fica orbitando na Terra e umas pessoas moram lá. Olha só, curioso. Como é que esse negócio não cai na Terra? Não fica sem combustível? Como é que ele não precisa ir e voltar? Como é que eu chego lá numa nave? Pô, meu GPS eu vou daqui para Sobradinho fácil. Mas como é que eu me localizo no espaço? Que ponto de referência eu tenho para sair de um foguete aqui e chegar bem na porta da Estação Espacial Internacional, que está em movimento a, sei lá, 11 mil quilômetros por hora? É curioso, no mínimo. Então, obra de engenharia magnífica. Usina Hidrelétrica de Belo Monte também. Isso aí faz parte da engenharia civil, junto com a engenharia ambiental. A hidrelétrica de Belo Monte, vamos esquecer a parte de problema com importante, vamos esquecer essa parte humanitária só durante essa palestra. É um problema importantíssimo, tá, gente? Engenharia não pode criar problemas, ela tem que resolver. Então, vamos esquecer essa parte burocrática um pouquinho e focar que Belo Monte, se eu não me engano, é a segunda maior usina hidrelétrica do planeta. Só perde para a usina de Três Gargantas na China. Então, assim, é uma obra espetacular, uma obra com muito vultuosa, uma obra caríssima e que vai resolver, assim, espera-se que resolva, né, um grande problema de matriz energética brasileira. Que quem assiste jornal aí tá vendo que a conta de luz tá cara, né? Então, esperamos que isso resolva um pouquinho. Outra maravilha de engenharia, grande colisor de hadrons. A gente tem um negócio que parece um foguete por dentro. Olha uma pessoa aqui embaixo. Parece um foguete por dentro. É um anel de uns 30 quilômetros de diâmetro. Corre quase uma cidade inteira. E esse anel ele acelera partículas para bater um núcleo atômico no outro e medir as partículas fundamentais da física. Gente, como é que você faz uma obra de 20 e poucos quilômetros de diâmetro para medir um átomo? É muito louco isso. Engenharia. Ônibus espaciais, né? Permitindo aí nossas viagens para a Lua daqui a uns anos, quem sabe. Mas o Jeff Bezos, o dono da Amazon, foi dar um rolê no espaço, né, esses dias. Vocês devem ter visto. O cara gastou uns 10 milhões de dólares e passou, sei lá, uma horinha lá no espaço. Show, ele tinha dinheiro no bolso, vou construir um foguete e passear. Vamos lá. Então, esse Shuttle aí é um programa espacial gigantesco da engenharia aeroespacial. Ponte Estaiada lá em São Paulo. Alguém aí é de São Paulo? Alguém já foi em São Paulo? Mas essa ponte é maravilhosa. É um grande feito da engenharia brasileira. A gente não tem nenhuma parecida no planeta, com esses cabos todos se cruzando. Não existe outra ponte igual. Então, maravilha aí da nossa engenharia. Estádio de Beijing, na China. Estádio Nacional de Pequim, né? Olha só que negócio mais louco. Como é que isso aqui está em pé? Os carros que se dirigem sozinhos da Tesla, vocês já viram, né? O Tesla Model 3, Model X. Quem for curioso aí com tecnologia, poxa, onde é que a gente chegou?
A gente tem uma máquina ali que sai de um lugar, vai para o outro, é elétrica, não precisa de gasolina, não faz barulho e não precisa de um cara lá virando volante, apertando acelerador e freio. O carro tem sensor de tudo e ele se dirige. Isso é muito bacana. E é isso, gente. Acho que esse foi o último slide. Obrigado a atenção de todo mundo. Eu espero ter despertado um pouquinho da curiosidade de cada um de vocês, pelo menos em pesquisar o que é engenharia. E agora a gente vai abrir um espaço de perguntas. Perguntas, Tudo que vocês quiserem saber, tô aqui. frustrações, Anseios. anseios. Nenhuma pergunta, gente? Nada? Nadinha. Vamos lá, gente. Vamos. Diga. Só um minuto. É bom falar com o microfone só porque tem pessoal assistindo a gente no YouTube. Tem não? Então tá bom. Sobre a mesma coisa que eu perguntei no início, qual é a engenharia? A engenharia balística, ela é em toda a área de armamentício ou só é uma específica? Boa pergunta. Não sei te dizer. Como eu não sou dessa área, né, não sei exatamente. Mas uma coisa eu posso te dizer. Que dentro da engenharia civil, existe um campo de pesquisa sobre demolições. Existe um carinha, em inglês se chama Blast Engineer. É um engenheiro especializado em explosivos. Não sei se vocês vão lembrar, porque isso foi em 2013, talvez vocês ainda eram muito novos, mas quando foram construir o nosso estádio, tinha um outro estádio no lugar. Era velho, não sei o quê, era pequeno, a FIFA não aceitou. Então a gente precisou demolir esse estádio para construir outro. Veio uma empresa de Salvador para fazer essa demolição, botaram dinamite no estádio inteiro, estouraram, baixou a poeira, o estádio estava lá em pé. Ou seja, ninguém sabia direito como lidar com isso. Tiveram que chamar a empresa de fora do Brasil, com engenheiros especializados nessa parte de explosões, obviamente com autorização de exército, etc. Mas é um campo de atuação dentro da civil. Olha só que curioso. Mas agora a balística mesmo, não sei te dizer exatamente, tá? Mais alguém? Você pode falar um pouco sobre a engenharia de produção, por favor? Engenharia de produção. Vamos lá. Se todas as engenharias constroem alguma coisa, seja um prédio na civil, seja um automóvel na engenharia mecânica, seja caixinhas de leite, a caixa mesmo, o papel dela, seja celulares, seja computadores, seja qualquer coisa. E tudo que é produzido em massa precisa de um processo de produção. Aquele Fordismo, Taylorismo, vocês já estudaram isso, né? Hoje em dia, claro que a gente não usa o Fordismo em si, o Taylorismo em si, o Toyotismo em si. A gente tem processos mais modernos. E qual que é a ideia dos processos de produção industrial? É que você produza o máximo possível de itens, com a melhor qualidade possível, no menor tempo possível e com o menor custo possível. Você tem essas variáveis. O engenheiro de produção, ele vai comandar linhas de produção. Seja essa linha qual for. Pode ser um prédio, onde o engenheiro de produção vai trabalhar junto com o engenheiro civil. Pode ser uma indústria farmacêutica, onde ele vai trabalhar junto ali com o biomédico responsável. Pode ser uma indústria automobilística, mas o engenheiro de produção ele está altamente imerso na indústria. Tá? Controle de processos. Entendeu? Mais alguém, gente? Não? Olha lá o ar.
Boa noite. Tem alguma área assim da engenharia que tem perspectiva de acabar daqui a alguns anos, considerados os avanços tecnológicos, as máquinas, substituindo aí seres humanos em diversas funções? O senhor acredita que alguma das matérias, alguma dessas vias da engenharia venha à extinção? Adorei sua pergunta. Adorei mesmo. Assim, a gente não tem uma bolinha de cristal, né? Para saber se daqui 5, 10, 15, 20 anos a tecnologia vai evoluir o suficiente para matar a minha profissão. Mas, até onde eu sei, o engenheiro ele existe para resolver problemas. A tecnologia, ela vem para resolver problemas. Então, o engenheiro ele está extremamente linkado com a tecnologia. Não necessariamente os meus projetos estruturais vão sumir. 40 anos atrás, essas 400 folhas eram todas feitas à mão, desenhadas por um profissional chamado desenhista. Hoje em dia, esse profissional não existe mais. Porque a gente tem um computador, eu dou alguns cliques e o desenho sai. Então, assim, a profissão do desenhista ali, a profissão técnica perto da engenharia, o cara do nível médio ali, talvez se apague mais rápido. Mas a profissão engenheiro, o cara que resolve o problema, esse aí eu acho que pelo menos a nossa geração não vai ter problema com isso. Quem sabe a próxima. Mas eu não vejo perspectiva nenhuma de alguma engenharia sumir por conta de avanços tecnológicos, muito pelo contrário. Eu vejo uma demanda maior de engenheiros para conseguir lidar com esse volume infinito de informação. Mais alguém? Não? Podemos encerrar? O Alco agora virou nosso amigo aqui, né? Tiago, queria agradecer. Obrigado. Uma lembrancinha da escola para você. Ah, que legal. Em nome da direção da escola, dos meninos, né? Só como diz o padre Marcos, um happy hour. Opa! Posso abrir aqui na frente da câmera? Pode. Tá bom, daqui a pouco. Mas obrigado, Claudinha. Gente, obrigado, gente. Obrigado por todo mundo aí pela atenção. Parabéns pela palestra aí. Acho que acrescentou bastante para os meninos. Falo mais uma vez, vocês que falei na palestra de medicina, alguns já estavam aqui, repito, vocês que vieram, né, saíram na frente daqueles que ainda não se interessaram em buscar né, alguma alternativa ou alguma luz no fundo do túnel, né? Eu sei que é muito difícil, né, Tiago, na idade deles, principalmente quem está na terceira série, escolher uma profissão agora, né? Até porque é uma responsabilidade muito grande, é o futuro de vocês. Mas a gente busca, né? A gente tem que buscar, né? Sentado em casa, sem buscar alternativas, a gente não consegue, né? E é exatamente isso que vocês vem fazendo. Então, queria agradecer. Amanhã nós temos Ciência da Computação, né? Lembrando que é às 19, né? É 19, né? Ciência da Computação, isso. Aqui no auditório. E eu queria lembrar a questão da palestra dos pais, que vai ser extremamente importante, interessante, e que eu estou achando as inscrições muito devagar. Conversem com os pais de vocês. A ficha de inscrição está na sala de aula ao vivo e eles receberam por e-mail também. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tenham uma boa noite, final de tarde, né? Já são 6 e pouquinho aí. E até amanhã. Tiago, valeu mais uma vez. Obrigado, Claudinha. Vamos lá. Obrigada, galera. Tchau, gente. Boa noite a todos.